Dentro da série do Novo Dia Entrevista, nosso convidado de hoje é o engenheiro Sinésio Scarabello Filho. Ele é o responsável, o gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Jundiaí. A gente tentou transmitir ao vivo anteriormente, mas graças à eficiência das nossas operadoras de internet, a gente não conseguiu. Então a gente pede desculpa a quem nos vê, quem nos ouve, mas agora a gente vai fazer essa entrevista de forma gravada. Sinésio, Jundiaí ostenta bons índices de qualidade, bons avanços. Quanto tempo nós conseguiremos manter esse nível? É difícil saber quanto tempo. Na verdade, é um grande desafio. É um desafio não apenas para a administração pública, mas é um desafio para todos os jundiaenses. Bom, Jundiaí tem exibido bons índices de qualidade de vida já há algum tempo. E a administração pública tem se empenhado no sentido de manter a posição de Jundiaí no ranking aí de cidades com boa qualidade de vida. E manter a cidade nessa condição não significa apenas manter aquilo que já foi conquistado no passado, como, por exemplo, a questão do saneamento. Jundiaí foi precursora, esteve na vanguarda no que se refere a abastecimento de água, tratamento de esgoto, resolveu problemas mais sérios de drenagem já na década de 80, Rio Jundiaí, Rio Guapeva, muitos córregos do município que transbordavam. Enfim, alcançou e conquistou uma situação satisfatória que a administração pública vem mantendo e vem procurado também trazer para a cidade investimentos um outro tipo de infraestrutura que vai surgindo ao longo do tempo de acordo com os conceitos de qualidade de vida que as cidades modernas reclamam. Hoje, por exemplo, há um conceito já disseminado no mundo todo, a importância dos espaços públicos para a convivência dos cidadãos, de áreas verdes, e o município tem investido muito nisso. O Jundiaí já tem um número significativo de parques urbanos feitos nos últimos 20 anos, até menos, nos últimos 15 anos, e vem investindo, por exemplo, na mudança da forma de mobilidade, na introdução de outros meios de mobilidade. Tem uma preocupação grande em melhorar calçadas, em melhorar, em produzir uma infraestrutura de ciclovias que sirva não apenas para o lazer, mas também apenas para a mobilidade do dia a dia do cidadão. Enfim, a administração tem se empenhado, o poder público municipal tem se empenhado para manter essa condição de Jundiaí e manter a posição de Jundiaí no ranking de cidades com qualidade de vida. Mas, e não é só em Jundiaí, no mundo todo, a manutenção dessa posição passa a depender cada vez mais do conjunto da sociedade, do poder público, da iniciativa privada e do comportamento, inclusive, de cada cidadão. Sinésio, você falou em mudanças, assim, né? Que nem agora o conceito é criação de parques. Uma outra coisa que havia primeiro, uma espécie de norma, era canalizar córrego. Ah, tem córrego. Taca concreto lá, canaliza, põe a duela, aquela coisa toda. Por exemplo, o rio Tamanduateí em São Paulo desapareceu. Hoje o conceito é outro, né? Hoje o conceito é outro. Infelizmente, as cidades foram sendo construídas e as áreas foram sendo ocupadas muito próximas dos cursos da água, o que leva a riscos de inundação, de transbordamento e de invasão de residências. Em muitos casos, obras que melhorem a capacidade de escoamento do canal se tornam inevitáveis, mas não representam a solução mais adequada. Porque quando você melhora a situação de capacidade de escoamento num certo trecho, você vai piorar. Estrangular. Na frente a água vai chegar com mais velocidade, vai chegar mais depressa e você vai transferir o ponto de inundação mais para baixo, ou no outro córrego da qual o primeiro é afluente. Então, hoje o conceito é outro.
E mesmo quando há a necessidade de manter o canal, não se procura evitar o canal fechado. A presença do curso da água no meio urbano é também um fator de qualidade de vida. A obra recentemente refeita, né, da Avenida 9 de Julho, tinha lá o Córrego do Mato, a avenida reclamava mais espaço para o trânsito, para a calçada, e isso poderia ter sido conquistado lá atrás, por exemplo, canalizando, sumindo com o córrego para ocupar espaço. Isso não foi feito, o córrego foi resgatado, foi feito um trabalho de paisagismo ao longo do canal, e esses têm sido critérios que a administração pública tem adotado. A legislação municipal também vai nessa direção. Plano diretor, código de obras passam a exigir dos terrenos, das construções, mais área permeável, e quando isso não é possível ter a área permeável, passam a exigir pequenos reservatórios de retenção de água para que ela possa infiltrar no solo, e aquilo que não infiltrar ser lançado no meio-fio, na guia, mas depois de passar por um pequeno reservatório que amortece as vazões de cheia. E isso não torna tão necessário canalizar os cursos d'água. Você falou aí das normas, né? Jundiaí tem normas, Jundiaí exige normas. Você vai construir, você tem que fazer isso, você tem que respeitar recuo, não é em qualquer lugar que você pode construir, enfim, tem um conjunto aí. E você, nesse meio, tudo que acontece na cidade passa pela sua pasta. Muita pressão para dar jeitinho? Sempre tem. Sempre tem muitas coisas feitas até por ignorância, a pessoa não conhece a legislação e não toma o cuidado de contratar um profissional, de receber uma orientação e às vezes faz um investimento na sua residência, no seu imóvel, e que não poderia ter sido feito daquela maneira, e a adequação à lei exige a demolição, quer dizer, acaba trazendo um prejuízo significativo para a pessoa. E daí começam as pressões. A prefeitura também tem investido em muita publicidade no que se refere ao cumprimento da lei, à necessidade de cumprimento da lei, nos procedimentos. De um lado, existe uma preocupação do poder público em reduzir a burocracia para que as pessoas tenham mais facilidade de acesso às normas e a possibilidade de fazer uma edificação, um empreendimento de acordo com a lei. Então, existe essa preocupação de reduzir a burocracia, reduzir os prazos para análise de projeto e aprovação, mas, de outro lado, existe a preocupação de informar as pessoas, porque um número muito grande de processos que entram na prefeitura para ser aprovados entram em desacordo com a lei. E isso mais de uma vez. Então, muito do prazo, da demora para aprovação de um projeto, que às vezes o proprietário, o requerente, entende como sendo de responsabilidade da prefeitura, na verdade, é de responsabilidade de quem está cuidando do projeto e não está apresentando o projeto de acordo com a lei. E o funcionário da prefeitura, evidentemente, qualquer que seja o setor, não pode aprovar um projeto se estiver em desacordo com a lei. Ele é obrigado a fazer aqueles comunicados para que o projeto seja corrigido. Mas há, sim, muita pressão, e essa pressão também ela tem que ser combatida com muita campanha de conscientização, que a cidade cujos imóveis atendem à legislação é uma cidade boa para todo mundo. Significa manter a qualidade que Jundiaí conquistou, também passa por obedecer rigorosamente à legislação. E, ao mesmo tempo, e esse cuidado a administração pública de Jundiaí tem tomado, ao mesmo tempo, adequar a legislação à realidade, às circunstâncias de cada momento, ter essa visão de permanentemente manter a própria legislação sob monitoramento e, na medida do possível, promover as correções que se façam necessárias. Agora um assunto meio delicado, né? Jundiaí tem bastante empreendimento imobiliário.
Sim. É uma cidade boa, lógico que todo mundo quer morar num lugar bom. As empresas do setor fazem seus investimentos, fazem seus empreendimentos. Há uma preocupação da prefeitura sempre que surge, digamos, alguns empreendimentos no local, ela procura adequar suas avenidas, suas vias de acesso, sua rede de esgoto, sua rede de água, conversa com a CPFL para acertar a questão de energia elétrica, mas aí a gente esbarra em alguns obstáculos. Por exemplo, aquela região do Medeiros, que é uma região bem procurada, e engarrafa tudo Da Dom Gabriel. na Dom Gabriel, que por sinal já tem duas engarrafadoras, a Coca-Cola e a Ambev, que é responsabilidade do Estado. Tem como resolver isso? Então, não há uma solução rápida, fácil. Na verdade, aquela região do Medeiros, assim como a região do Eloy Chaves e também o Novo Horizonte, né, eles têm a ligação com o centro histórico feito predominantemente pela rodovia. No plano viário municipal, existe projetos antigos de chegar com o sistema viário municipal até aquela região, via marginais do Rio Jundiaí e o próprio a Avenida Luiz Latorre, que se estende sobre o leito da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Mas para chegar até lá, existem muitos obstáculos. Tem que passar pelas várias rodovias, João Cerezer... Transposição, né? Transposição de rodovias, João Cerezer, Anhanguera, Bandeirantes... O próprio Rio Jundiaí. O próprio Rio Jundiaí. Então, tudo isso passa a exigir obras de custo significativo. Algumas delas estão planejadas para serem feitas no curto prazo, também graças a algum recurso que o município tem conseguido do Estado e também um outro programa de investimentos que o município está preparando neste momento. Mas para chegar até lá, esse sistema viário ainda vai demorar. O que se faz, de outro lado, aquela região divide com Itupeva, com a parte urbanizada de Itupeva, está extremamente próxima do bairro do Jacaré, também totalmente urbano. Que é maior do que o centro de Cabriúva. Que é maior que o centro de Cabriúva. E é uma região que já perdeu as suas características rurais. O bairro do Medeiros, ele tende a ter uma tendência natural de ser um próximo Eloy Chaves. Então, uma outra medida que é recomendada em termos de planejamento e também hoje é preconizada é você criar centralidades na cidade. A cidade não depender, todos os bairros não depender exclusivamente do centro histórico, mas criar novas centralidades para que a região tenha uma determinada autonomia e, com isso, a necessidade de deslocamento para o centro histórico se reduza. É o que está já acontecendo, por exemplo, com o bairro do Eloy Chaves. O Eloy Chaves se desenvolveu, hoje é um bairro que tem todo tipo de serviço, público e privado. Banco, lotérica, tem tudo. E o morador do Eloy Chaves é como se ele tivesse, ele não depende de se deslocar para o centro da cidade a todo momento para ter acesso a serviços públicos e privados. E acho que o bairro do Medeiros vai na mesma direção. E também a questão do trânsito, do congestionamento da Dom Gabriel, se a gente observar, ele começa aqui na Anhanguera. Primeiro a Anhanguera congestiona, a Dom Gabriel não consegue descarregar na Anhanguera e aí a fila... Então, ela não é um trânsito oriundo exclusivamente daqueles bairros, é um trânsito regional. Ele vem... e a gente também percebe o seguinte, a Dom Gabriel, depois... a continuidade aqui, após passar em Anhanguera, faz uma ligação de lá de Itu com a Castelo Branco, passando pela Anhanguera, Bandeirantes, e vai lá em Itatiba para Dom Pedro. Existe um trânsito... E Fernão Dias. Fernão Dias. Existe um trânsito, inclusive, de caminhões de transporte percorrendo essas rodovias que contribuem para isso que a gente assiste aí, sobretudo nos horários de pico. Você falou em novos centros. Eu vou falar agora do velho centro. Parece que tem alguma coisa planejada lá para o Jardim das Rosas, né? A Praça das Rosas, aquela praça em frente ao
Hospital São Vicente. O centro da cidade ele tem sido uma preocupação também grande da administração. O centro da cidade de Jundiaí hoje padece de uma série de dificuldades que são comuns em todas as cidades, nas quais o centro histórico, o centro comercial antigo passa por essa dificuldade, sobretudo pela a pequena quantidade de moradores, né? Muitos imóveis comerciais, poucos moradores, e a característica de um bairro, de uma comunidade, acaba se perdendo e a região fica vazia fora do horário comercial. Essa é uma preocupação da prefeitura. De outro lado, essa região concentra uma série de equipamentos e de imóveis de valor cultural, de valor arquitetônico, que são muito importantes para a história da cidade. Então, o município tem um projeto de revitalização do centro. Não apenas, mas não adianta apenas fazer obras de infraestrutura se nós não conseguirmos melhorar também condições que hoje estão sendo observadas em todas as cidades. Um comércio ambulante não bem organizado, morador de rua, questão de segurança que preocupa as pessoas. Então, todas essas questões estão sendo analisadas pela prefeitura. Atualmente, o Poder Público Municipal, através da Guarda Municipal, da Unidade de Gestão Social, né? A Maria, o pessoal da Guarda tem atuado insistentemente no sentido de melhorar essas condições. Uma das coisas que tem contribuído para atrair muito moradores de rua no centro da cidade são as pessoas que levam alimento para esses moradores em diferentes horários e em diferentes pontos do centro da cidade. E a prefeitura tem observado isso de uma maneira muito precisa para afirmar que tem havido um exagero de alimentação, tem sobrado alimentação nesses locais. Mas essas pessoas não distribuem em frente à casa delas, né? Isso, e tem sobrado e tem faltado em outros bairros. Então, tem sido feito um trabalho no sentido de que essas pessoas que querem ajudar e que se sentem na necessidade de ajudar, que efetivamente ajudem quem precisa e que esses locais de distribuição de alimentos sejam organizados de tal maneira que o alimento chegue a quem efetivamente precisa. Então, essa é uma das ações. A Guarda Municipal tem também trabalhado com ações no sentido de melhorar a segurança e abordar as pessoas, tentar compreender os motivos pelas quais estão ali. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando no sentido de melhorar as condições a própria legislação para ambulante e para uso do espaço público. Recentemente já foi aprovada uma para banca de jornal e nós estamos trabalhando numa outra legislação. O plano diretor tem sido reformulado para viabilizar empreendimentos residenciais no centro com menos exigências, por exemplo, sem exigência de vaga para automóvel, fazer apartamento para quem já tem idade ou para quem é muito jovem, que não vai precisar ter carro, ele não precisa comprar uma garagem. Então, o plano diretor está sendo modificado nesse sentido para viabilizar e aumentar a população do centro da cidade, né? Ter mais vida. E tem o projeto de revitalização de infraestrutura, que vai começar pela Praça das Rosas, né? Pela Praça Dom Pedro II, que é a Praça das Rosas. Esse projeto já está elaborado e, nesse momento, está passando por um processo de orçamentação, está sendo orçado o custo dessa obra, e a praça deverá ser reformulada para dar a todos aqueles usuários mais frequentes na praça, que são... Ali nós temos, de um lado, o Hospital São Vicente, né? E muitas pessoas que vão visitar parentes no hospital ou vão aguardar algum exame lá no hospital frequentam a praça, usam a praça até para comer um lanche, como um espaço onde se alimentam. Tem uma unidade central, tem o hospital regional, tem a Casa da Criança, mantida pelas freiras, com uma creche com cerca lá de 100 crianças. Então, a praça está sendo pensada
para gerar espaços adequados para todo esse público. Para quem ali vai procurar um espaço para comer um lanche com tranquilidade, para as crianças da casa da criança poder usufruir de um espaço também dentro da praça e poder ter alguma atividade ali ao ar livre com segurança. Esse projeto nós pretendemos licitar ainda este ano, né? Abrir a licitação ainda este ano. Isso inclui transporte, alguma coisa? Inclui também a revisão das condições de transporte. A praça tem 2 pontos de ônibus, um ponto de ônibus bem de frente ao São Vicente e outro na rua oposta, né, paralela. Esse de frente ao São Vicente será mantido, ele será readequado, e o outro também será um ponto mais melhorado, porque ali há uma confluência de várias linhas de ônibus, então é um ponto importante no lado oposto do São Vicente, justamente para não criar muita concentração no local de onde tem ambulância, onde existe já um trânsito mais intenso. Você citou aí de dar mais segurança para as crianças lá da Casa da Criança Dom Abade. Isso. É uma coisa bonita, não sei se você se lembra, eu acho que a gente tem idade para lembrar disso, né? Apesar do seu cabelo estar mais branco que o meu. Na Praça da Bandeira, onde hoje é o Terminal Central, sim, tinha uma escola, sim, a Manuel Aníbal Marcondes. Isso. Tinha um parque e tinha até piscininha lá. Tinha. E era bonito isso. Era bonito. Mas lógico que mudou tudo. Mudou, né? Quer dizer, a gente pode voltar a esse tempo assim, de uma forma, lógico, proporcional ou adaptada à nossa realidade de hoje? Eu acho que a gente deve, quer dizer, resgatar espaços públicos que ofereçam condições de convivência para a população é muito importante. Jundiaí colocou também, na última versão do plano diretor, um capítulo chamado Política da Criança. E a administração pública tem investido em obras para uma infraestrutura para criança. Existe um conceito chamado Urban 95, que o Jundiaí também tem adotado. 95, que é a altura de 95 centímetros, que é a altura dos olhos das crianças. É de onde as crianças enxergam a cidade, como elas enxergam a cidade. E algumas iniciativas da prefeitura têm sido feitas nesse sentido para tentar adequar a cidade aos anseios dessas crianças. E nesse momento, quando a cidade fica adequada aos anseios das crianças, ela fica adequada para todo mundo. Uma experiência foi feita numa região entre o São Camilo e o Tarumã, e foi feita uma pesquisa indagando as crianças para que elas desenhassem o caminho que elas fazem da casa delas até a escola. E as crianças fizeram lá os seus desenhos no caminho. E nos desenhos apareceram o quê? Muitos automóveis. Aparecia no desenho da criança, inclusive o automóvel com uma feição agressiva, né? Como automóvel que atrapalha. Né? Meio Velozes e Furiosos. Isso, automóvel, muito lixo, muita calçada estreita. Então, as crianças estavam dizendo que precisava ter mais conforto para a gente caminhar. Né? Surgiu daí um programa que o município tem procurado desenvolver, que se chama Entre a Casa e a Escola, que é melhorar o percurso que as crianças fazem e as pessoas fazem em cada bairro, interligando os equipamentos públicos, a escola, o centro de saúde, a UBS, o ponto de ônibus, e esses caminhos serem melhorados. E isso, quando a gente vai para a praça, é ainda mais importante. E ter a praça realmente como um local de convivência, com a presença das pessoas o tempo todo, que é isso também que dá segurança. Hoje, e tem que ter, a cidade reclama cada vez mais isso, a questão urbana reclama cada vez mais isso, o comprometimento da população. Às vezes ocorre de uma praça ser utilizada de forma inadequada por um grupo de jovens que se reúnem lá e chega num dado momento, começa a fazer algazarra, fazer barulho, a vizinhança reclama e as autoridades, com a incumbência de colocar ordem,
também não podem exagerar, porque se exagerarem pode ser mal interpretado, e aquela situação permanece e acaba levando a sugestões de fechamento do espaço público, que é a pior solução possível. Então você vai e fecha o espaço público para que ninguém faça uso inadequado dele. Não é essa a diretriz que tem que permanecer, que tem que vigorar. Ao contrário, é o espaço público aberto, iluminado, seguro, com a presença das pessoas e viabilizando, inclusive, o ambulante, o comércio próximo, os estabelecimentos comerciais próximos, para que eles possam funcionar num horário mais flexível, oferecer um outro tipo de serviço, que a cidade tem condições de suportar tudo isso, tem economia suficiente para suportar tudo isso. Então, ela precisa fazer uso desses recursos. A Praça das Bandeiras, onde está o Terminal Central, recentemente foram retiradas as grades. A intenção é abrir esse espaço para o público. A intenção é abrir o espaço para o público, a retirada... Com segurança. Com segurança. Tá. Melhorar as condições de iluminação e dar segurança efetivamente para as pessoas. Na Praça Central, Praça Governador Pedro de Toledo, que se junta à Praça Marechal Floriano Peixoto, é a famosa duas em uma, né? Sim. A igreja, a catedral, tem grades protegendo a catedral. E justifica-se pelo vandalismo, riscos, etc. e tal. Nós temos uma praça na Vila Ares, Praça Sebastião Pontes, que em vez de cercar a igreja, cercaram a praça inteira. Há intenção de mexer nisso? Então, todas essas questões, hoje, quando se fala em espaço público, quando se fala em urbanismo, e até por conta de uma série de dificuldades pelas quais nós passamos, particularmente no nosso país, a questão da violência, a questão econômica, social, enfim, existe, e a mídia ajuda também, né? A facilidade de comunicação ajuda a se comunicar, mas também ajuda a criar mais ruído, mais conflito entre as pessoas. Então, existe sempre uma necessidade de tudo que o poder público vai fazer, de uma dificuldade de comunicação e uma necessidade de comunicar isso intensamente e de promover uma espécie de pacto entre todos os que estão próximos, todos os que estão envolvidos, para que a ação do poder público seja compreendida, seja assimilada e a solução seja compartilhada com aquela população. O desejável é que todas as praças fiquem abertas, né? O fórum também é cercado. O Palácio da Justiça, se a gente observar, ele é cercado parece dar a impressão da gente ver uma justiça acuada, porque ela está cercada, inclusive, com arame farpado em cima do cercamento. Isso não é... Parece o STF? Isso não é próprio de uma cidade civilizada, não é de uma cidade, de uma sociedade civilizada. Nós temos problemas que explicam e que justificam essas medidas? Temos problemas que explicam e que justificam. Agora, nós temos que refletir, será que são essas as medidas que vão contribuir para resolver esses problemas? Então, a intenção é evitar o fechamento de novos espaços públicos. E aqueles que estão fechados, na medida do possível, na medida em que mais condições de segurança forem sendo conquistadas, eles também sejam abertos. No projeto que nós temos, por exemplo, para a Praça das Rosas, existe uma coisa que foi eliminada das praças públicas há muito tempo e que nós estamos resgatando, que é o banheiro público. Como é que nós queremos que tenha vida num espaço público se a população não tem acesso, por exemplo, a um banheiro? Então, na Praça das Rosas haverá um banheiro público, não um banheiro público escondido para ninguém ver, não, um banheiro público aos olhos de todo mundo, para que todo mundo saiba que ali existe um banheiro. Banheiro do aeroporto, todo mundo sabe onde é. Sabe onde é e para fazer uso adequado dele, né? Para fazer uso, não é para usar o banheiro para fazer alguma coisa ilícita, né? O espaço do banheiro. E nem para tomar banho, né? Mas para usar o banheiro adequadamente, se preciso pagar uma taxinha para ajudar na manutenção,
mas ela precisa ter. Como acontece aqueles banheiros atrás da catedral. É pago. Exatamente. E aí, isso vai quem precisa. Exatamente, vai quem precisa e existe lá um recurso mínimo, né, que certamente não é suficiente para garantir a manutenção do banheiro, mas é suficiente como um elemento de educador. Né? Vou usar o banheiro quando necessário e vou usar de forma adequada. Inibe o mau uso, né? Exatamente. Sinésio, voltando agora à mobilidade. Nós temos uma avenida chamada Ferroviários, que vem da Agapiama até a 9 de Julho. Essa mesma avenida continua com o nome de Luiz Latorre. O que é mais importante no momento? Continuar a Ferroviários até Várzea Paulista ou espichar Luiz Latorre até o antigo Varjão, hein? Olha, difícil. Seriam os dois. Os dois. Aliás, a Ferroviários, a Luiz Latorre, juntas com o Rio Jundiaí, formam um binário. Então, o próprio Rio Jundiaí, ele tem, dentro de Jundiaí, 28 quilômetros de extensão, na divisa com Várzea até a divisa com Itupeva. Se a gente juntar os trechos do Rio Jundiaí, isso em zona urbana, né? Ele tem 28 quilômetros praticamente dentro da zona urbana. 123 no total. Se juntarmos o que ele tem ainda de urbano em Itupeva, em Campo Limpo, Várzea e até um pedaço de Indaiatuba, dá mais de 80 quilômetros de rio atravessando uma área urbana. Imagina se esse rio fosse um corredor de qualidade de vida, de trânsito de automóveis, de transporte coletivo, de ciclovia, né? E com o rio resgatado para a presença da cidade, para todo mundo pudesse, uma solução semelhante à que foi adotada no Córrego do 9 de Julho, né? Com mais possibilidade de acesso. Então, o Jundiaí está fazendo um projeto, nós estamos começando agora, que se chama Requalificação do Vale do Rio Jundiaí, para definir diretrizes para esses 28 quilômetros do Rio Jundiaí, dentro do município de Jundiaí, e definir um projeto piloto para um trecho de 1 quilômetro. Um projeto piloto daquilo que deveria ser os 28. Certamente é uma obra que vai demandar 20, 30 anos para ser concluída, mas ela precisa ser começada e ser feita em etapas. E ela também contribuiria para a questão de mobilidade, né, junto com a Luiz Latorre e com a Avenida dos Ferroviários, fazendo essa ligação. E é importante, há um trânsito intenso percorrendo essa região, o trânsito de automóveis, um trânsito de caminhões, inclusive, de transporte, e é um corredor importante para o transporte coletivo, mas pode ser um corredor importante para outros meios de mobilidade, por exemplo, a bicicleta. Porque é plano, né? É plano. E atravessa a zona urbana, né? É próximo das áreas de equipamento público. Agora, de outro lado, a gente também tem que pensar que, ao longo com o desenvolvimento, a gente espera que o uso intenso do automóvel nas próximas décadas tende a diminuir. Né? O transporte coletivo tende a melhorar e o uso intenso do automóvel tende a diminuir, porque a gente também não pode construir, atravessando a cidade, uma nova rodovia, porque aí nós vamos criar mais dificuldades. E vai privilegiar o automóvel. E vai privilegiar o automóvel. Que é uma tendência que não existe hoje no mundo inteiro. Que não existe no mundo inteiro. Agora, uma coisa, Sinésio, para a gente não se estender muito. Se ampliar, não estou advogando nada, hein? Se ampliar Ferroviários até Várzea, ou a Luiz Latorre até lá, o bairro Antigo Varjão, que hoje é Novo Horizonte. Novo Horizonte. Importa muita desapropriação? Ou... Na direção de Várzea existe sim uma quadra, quadra inteira, que ao longo, um lado dessa quadra, na verdade, é um triângulo, e um lado do triângulo é por onde passaria esse prolongamento. Então, ali, numa extensão de uns 200 metros, vai pegar
uma casa a cada 10 metros. Então, ali existe lá umas 20, 25 residências que deveriam ser desapropriadas. Quando veio esse projeto do trem intercidades, né, nós tivemos várias reuniões com o pessoal que está desenvolvendo o projeto, no sentido de garantir que esse trem não venha trazer mais dificuldade para a transposição da ferrovia e também para o sistema viário urbano. E os pontos mais graves foram estudados. Eu acho que aqui tem desapropriação, lá para frente tem menos desapropriação, tem menos. O sistema viário daquela região da Bandeirantes para frente está sendo planejado já, vai receber investimentos e vai ficar satisfatório da Bandeirantes para frente, já vai ficar satisfatório, já existe projetos em desenvolvimento e perspectiva de execução no curto prazo, mas as principais interferências são as transposições da Anhanguera, da Bandeirantes, da própria João Cerezer. Na João Cerezer, nós já temos a perspectiva de duplicar aquele antigo túnel, que é o túnel onde passava a Sorocabana, por onde nós passamos hoje. Vai ser feito um outro do lado para duplicar aquilo. E também a região que fica entre a João Cerezer e a Anhanguera, que tem lá a Meias Aço, aquilo vai ser objeto de um projeto de reurbanização, e aquele trecho da Luiz Latorre e também da Marginal do Rio Jundiaí deve ser concluído num prazo relativamente curto. Mas o custo ainda será, o importante será como transpor a Anhanguera, e na transposição da Anhanguera, principalmente do lado de lá, depois de transpor, há necessidade de desapropriações também. Então, de qualquer forma, é dinheiro. É dinheiro. Vai bastante. Vai bastante. É muito dinheiro. Sinésio, mais alguma novidade que você queira falar? Ou algum segredo que você queira contar? Que vai vir o shopping, uma loja Harold aqui em Jundiaí? Não tem segredo. Também não sei o que vai dar na loteria. Não, eu ia te passar o bilhete. Mas eu acho que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco daquilo que tem sido realizado pela administração pública do município. Nós temos trabalhado intensamente, a administração reconhece os problemas mais graves da cidade e tem estado sintonizada na busca dessas soluções. Eu acho que essa sintonia é que tem garantido aquilo que nós começamos a falar desde o início, é que tem garantido a posição de Jundiaí no ranking entre as boas cidades do país. E eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre que... Eu lhe diria que as portas nem estão abertas, estão escancaradas. Obrigado. Então, sempre que tiver alguma coisa que precisar explicar, comunicar, esclarecer, por favor, você aciona aí a nossa, como é que se diz? Assessora aí, a Lilian. Ok. E o microfone está aqui, as câmeras estão aí, e o espaço, a hora que você precisar. Okay. E a gente agradece a sua presença, seu tempo, que eu sei que você é bem ocupado, porque lá deve ser um abacaxi, meu amigo, eu não faço ideia, mas né? Deve ser. Ok. Mais uma vez, Anselmo, eu agradeço e estamos à disposição. E vou fazer uso desse espaço sempre que a gente tiver necessidade. Por favor. Okay. É mais do que um convite, é uma intimação. Ok. Esse foi o engenheiro Sinésio Scarabello Filho, que ele é o gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí. Falamos aí sobre diversos assuntos que muita gente tinha curiosidade de... tipo uma luz, né? Diz mais ou menos o que é. Então já foi dito. E essa entrevista foi gravada graças à eficiência das operadoras de internet do nosso Brasil. Eu posso fazer essa crítica porque não preciso de voto, não preciso de nada.
Na Copa do Mundo que teve no Japão e Coreia, foi em 2002, o repórter da Rádio Bandeirantes falava do celular no trem-bala, enquanto ele passava por um túnel, sem cair a qualidade. Aqui, meu amigo, se o passarinho sentar no fio, acabou a internet. Então, essa entrevista é exibida no Facebook do Novo Dia, no Instagram também do Novo Dia e nos nossos canais no YouTube. A todos que nos viram ou ouviram, nosso muito obrigado e até a próxima.